fora da plenária, por gentileza, a gente convida para que gentilmente volte aos seus postos, volte aos seus lugares, para que a gente dê sequência à programação da tarde, que segue com esse contato propositivo, né, de levar informação sobre a pecuária brasileira no nosso fórum, quinto Fórum Pecuária Brasil, promovido pela Datagro e Datagro Experience. Voltamos em instantes, em menos de 5 minutinhos, já estamos de volta à nossa programação.
A todos, sejam todos bem-vindos novamente. Tenho certeza que aproveitaram muito bem o almoço. Claro, né, valorizando o nosso produto final, a nossa carne que é produzida por tantos que estão aqui nessa mesa, né, também nessa plenária, porque sabe que a importância de quem produz dentro e também fora da porteira, então sempre importante valorizar o produto que a gente mesmo faz. Olha, tomem todos os seus lugares, por favor, por gentileza, podem se acomodar, porque nós vamos sequenciar a nossa programação da tarde, que está tão boa quanto foi a da manhã. Aproveitamos, né, para agradecer a todas as parcerias que estão aqui, e durante o Fórum Pecuária Brasil, os participantes, olha só, que tal sair daqui, né, hoje dessa quarta-feira, muito bem motorizado, muito bem acompanhado, né, participantes têm condições exclusivas para conhecer a Rampage RT e toda a linha RAM. Olha só que oportunidade, visite agora o stand, ou quando terminar, né, um intervalinho ou outro de uma palestra, marca a presença ali na área de exposição e aproveite para agendar o seu test drive com essas condições exclusivas para quem veio aqui no Fórum Pecuária Brasil, promovido pela Datagro e Datagro Experience. A gente segue agora para a parte com o painel número 4, Mercado Futuro do Boi, a retomada de liquidez do contrato BGI na B3. Esse é um tema muito importante, muito propositivo, que tem uma lida, né, que lida com a gestão de risco, formação de preço e busca entender os movimentos do mercado. Para mediar essa discussão de alto nível, eu convido aqui ao palco o diretor da Datagro, o senhor Guilherme Nastari. Por favor, uma salva de palmas. Obrigado, Guilherme, já tomando sua posição. Também convido aqui ao palco os nossos palestrantes que vão dar musculatura ao debate. A Head de Produtos e Commodities da B3, a Marielle Solski. Por favor, Marielle. Também uma salva de palmas ao Commodities Broker da Necton Investimentos, o Breno Maia. Por favor, senhor Breno. Também uma calorosa salva de palmas ao especialista em boi gordo da Terra Investimentos, André Crivelli. André, por favor. É um prazer tê-los aqui conosco, André, já tomando sua posição. É importante frisar que durante o painel, fiquem à vontade para enviar perguntas aos palestrantes. O formulário pode ser acessado via QR Code, que permanece visível na tela. Então, todo momento, Guilherme pode aí no final trazer sua pergunta e certamente será muito propositiva ao debate. Por favor, Guilherme, é com você. Pessoal, primeiramente eu queria agradecer o convite, é uma honra poder participar desse painel. Eu queria agradecer o time da Pecuária de me convidar. Eu tive a satisfação de participar nas 5 edições, estou super bem impressionado com o nível e a representatividade do nosso evento esse ano. Toda a cadeia, do lado dos produtores, pecuaristas, da indústria, os frigoríficos, e esse painel aqui que representa o mercado, que para mim é uma satisfação, eu já fiz alguns, com alguns de vocês. Então, eu acho que a gente tem bastante assunto legal. A gente combinou aqui, nós 4, que nesse talk show, eu, o Breno e o André, a gente faz o talk, mas é a Mari que dá o show. Que responsabilidade, hein? E aí, ela, como ela vai fazer o show, ela preparou uns slides para a gente aqui, para a gente começar o debate. Então, Mari, se você puder começar, eu estou aqui ansioso para ver as coisas que você vai contar. Faz 1 ano que a gente estava aqui, nem podia falar, lembra? Das coisas que você vai falar, para ver se está indo bem, né, essa parceria com o lado dos produtores, da indústria e do mercado e a Datagro aqui. Boa tarde a todos. Estou bem feliz aqui hoje, né? Acho que o ano passado, como você bem colocou, Gui, a gente estava ali na iminência, né? Nas últimas tratativas, e a gente tinha, né, a nossa expectativa, será que a gente consegue lançar no fórum? Vai dar tempo? Não vai dar? Não deu tempo, né? A gente lançou, né, anunciou ao mercado a utilização do indicador da Datagro um pouquinho depois, foi ali em meados de outubro. Mas hoje a gente está aqui para trazer os números, né? Como que evoluiu desde então os volumes e tudo mais. E a gente já tinha uma expectativa, né? A B3 sempre era muito
muito cobrada, né, nessa questão do indicador, da importância desse contrato e o quanto que o mercado precisa, de fato, de ferramentas ali de trava de preço, de proteção, e a importância da gente ter ali o indicador que fosse confiável, que desse segurança para quem precisa operar ele. Então, eu trago aqui, né, um pouquinho dos números, o que a gente tem visto. Eu acho que até tem superado as nossas expectativas, né? A gente sempre falava assim, quanto que representa, né, o volume negociado na B3, né, através ali dos contratos versus o abate nacional, e a gente sempre ficava ali perto ali dos 40%, 50%, né, só era negociado em bolsa, a gente já dobrou esse número do ano para cá, então a gente já está em né, praticamente uma vez o abate nacional. A gente quer, em poucos anos, chegar ali em 3 vezes, 5 vezes, né? E até quando a gente compara muito lá com bolsas internacionais, principalmente ali com a Bolsa de Chicago, que eles giram 70, 80 vezes a produção deles lá de bovina e tudo mais. Então, acho que aqui tem uma avenida gigantesca para crescimento. Então, acho que aqui, primeiro destaque, né, quando vocês olham aqui no gráfico, né, a barrinha azul clara, a gente sempre compara, né, como que era o volume ano passado versus como que estão os volumes nesse ano. Então, vocês podem ver o crescimento bem grande, né, acho que uma surpresa muito boa no mês de julho. Julho geralmente tende a ser um mês mais fraco, né, a gente tem geralmente 2 picos grandes de negociação ali no mês de maio e de outubro. Julho negociou, foi o julho mais expressivo da história, né? Foi recorde de negociação desse contrato. Se a gente compara com o ano anterior, triplicou o volume. Para vocês terem ideia, se a gente transforma esses quase 14 mil contratos que foram negociados por dia, isso representa 20 bilhões de reais em valor financeiro, que passou ali pela B3. Então, acho que a nossa expectativa ir aumentando cada vez mais esses volumes. Eu acho que uma questão muito interessante é a diversidade, né, que a gente tem visto ali de participantes. Então, né, a gente tem uma parcela muito relevante ali, né, das pessoas físicas, e aí a gente tem ali 2 perfis de pessoas físicas, né? Tem aqueles que são os produtores, enfim, que estão ali na PF negociando, mas também a gente já, né, com esse volume de contrato, a gente já abre espaço para quem quer ali especular, quer fazer um trade. Investidor, o internacional também tem crescido bastante. Até na semana passada, né, todo mês de setembro, a gente faz lá na B3 um evento que chama B3 Week, que são nossos principais clientes estrangeiros. Eles vêm para o Brasil, participam a semana toda de eventos na B3, e a gente faz o que a gente chama de masterclass, né? O primeiro ano que eu estava na B3, o masterclass foi de 5 minutos, de commodities. Esse ano a gente já teve um espaço de 1 hora. Então, e esse é um contrato que eles querem conhecer cada vez mais, acho que tanto o milho quanto o boi, porque começa a ganhar volume, eles começam a olhar, e a possibilidade ali deles terem estratégias e negociar. Então, a gente já tem diversos que negociam, e tem diversos também que já mostraram interesse e que querem entrar. A gente já tem lá o que a gente chama, né, os formadores de mercado. A gente tem 2 formadores que atuam no contrato de boi. Eles são investidores, né, são os HFTs, né, eles operam ali via robozinhos, eles têm a obrigação de ficar ali o dia inteiro com preços de compra e de venda no book. Então, eles sempre vai ter ali oferta para os 3 primeiros vencimentos, mas os vencimentos de maio e outubro. Esse ano a gente também fez uma mudança nas obrigações deles também, para eles estarem cada vez mais participando e provendo liquidez para o mercado. E a gente tem um desafio aqui, que é crescer a parcela do institucional, né? Quando a gente compara até com o ano passado, um pouco como que a participação do institucional, ela não cresceu em percentualmente, mas quando a gente olha no agregado, né, no volume absoluto, ela realmente cresceu, porque os nossos volumes aumentaram, mas também tem muitos que já começaram a operar desde essa alteração, e outros que também estão bem interessados. Acho que aqui também
Um outro recadinho que eu queria passar, né, são as nossas principais entregas. Acho que a gente teve, né, ano passado, a entrega relevante da alteração do indicador, mas também queria passar o recado que a B3 tem investido bastante nesse mercado para desenvolver. Então, para além do indicador, né, nós fizemos mudanças que foram super importantes para esse contrato. Né, uma reclamação do mercado, a margem é alta para operar, é caro. Ano passado, no final do ano passado, em dezembro, a gente fez uma alteração, né, nas margens. A gente devolveu mais de 200 milhões de reais de margem para o mercado, né? A gente reduziu ali o valor da margem. Com esse crescimento de volume, a gente deve fazer também uma revisão em breve para devolver mais um pouco. Uma outra reclamação que a gente tinha ali, principalmente ali das corretoras, a gente, né, além do mercado futuro, tem o mercado de opções, e, eventualmente, uma coisa, quero operar determinado strike, que não tem ainda série em aberta, tinha que ligar lá na B3, aí só no dia seguinte abria, aí às vezes perdia o negócio também, a gente já fez uma alteração lá, a gente já abre série de opções em D0, formadores de mercado que eu comentei com vocês. Eu acho que tem uma outra iniciativa que é o que a gente chama ali de rolagem, né? Então, quem está ali, né? Estou posicionada ali no vencimento de setembro, né? O nosso contrato tem vencimento mensal. Né? Eu não quero liquidar essa posição, eu quero rolar para o próximo vencimento, quero rolar para outubro. Né? Ele tinha que entrar ali no book de negociação separado para fazer essa rolagem. A gente lançou um projeto que chama Implied, então, esses books se conectam, então você pode aproveitar ali das ofertas do futuro para fazer a rolagem também. Então, é uma série de coisas que nós estamos fazendo também com o objetivo de prover mais ferramentas ao mercado, reduzir custo para que esse volume cresça, esse mercado se desenvolva. E acho que tem um outro projeto, né, que vem aí também, que é um pedido bem antigo, André, Breno sabem bem, que é a compensação de margem. Esse também está lá no nosso desenvolvimento. A gente até tinha a expectativa de já lançar agora no meio do ano, mas, enfim, dadas as questões lá de complexidade, de desenvolvimento sistêmicos, o pessoal vai trabalhar um pouquinho mais, mas também está para sair em breve. É isso. Pessoal, eu queria pedir uma salva de palmas. A Marielle, em 1 ano e meio que ela está nessa posição, na diretoria do Marcos, e o time da B3 que estão aqui, eles já lançaram 3 contratos. Contrato de café, a renovação, né, do contrato do Boi Gordo e o contrato de ouro. É um prazer trabalhar com o seu time, vocês são super técnicos, diligentes, profissionais, e levantaram bastante o nosso nível, né, de governança dentro da Datagro, que eu acho que foi um processo da gente se habilitar. A Datagro concebeu uma empresa nova, que alguns sabem, chama Datagro Price Reporting Agency, que segue toda a metodologia e regulamento da IOSCO. Preço para os seres humanos é tão importante que é regulado pela ONU. Todas as relações de troca entre a gente é através de preço. Caneta, remédio, cadeira, maca, preço do boi gordo. Então, é tão sério o preço que você tem uma metodologia e regras que precisam ser preconizadas. Se você segue essas regras, você vira uma PRA. E aí, o que a gente acaba seguindo lá? A forma de coleta, armazenagem e distribuição de preço. E na Datagro, mais de 70% hoje dessa coleta, armazenagem e distribuição é desenvolvida por APIs, né, robôs que fazem de forma independente, que poucas pessoas, 3 pessoas na Datagro conseguem acessar tudo, igual a fórmula de algumas bebidas famosas, né, que a gente sabe que não tem 2 pessoas que conseguem acessar. Isso faz com que a gente tenha um ambiente neutro, isento, independente. E quando eu vejo que a gente está alcançando volumes tão rápido, né, a gente na cozinha não imaginava que ia ser tão rápido, né, Mari? A gente fica feliz que a gente está conseguindo transmitir essa transparência para o mercado. E não tem gente melhor aqui para dividir a posição de vocês. Até antes de eu fazer a primeira pergunta, Breno, vamos começar com você e depois o André. O que vocês sentiram a partir da mudança do indicador? A gente vê nos números da Mari que o volume aumentou muito, né? Mais de 5 vezes em alguns meses. O que vocês estão sentindo na prática depois da mudança do indicador no contrato? Primeiramente, boa tarde a todos.
Queria agradecer ao Dr. Plínio, ao João e ao Gui pelo convite mais uma vez aqui. Muito feliz e honrado em participar dessa discussão aqui. Na prática, Gui, eu até estava aqui vendo esses números e pensando aqui o que eu ia falar, né? Mas tudo veio acontecendo de uma forma meio assimétrica. Uma luta, se o André está nessa história desde sempre com a gente, ele é tão antigo quanto eu na Bolsa, nós estamos no mercado desde 2004, já vivemos várias fases dele, sem liquidez, sem volatilidade, enfim, inúmeras as coisas, brigas inúmeras pelo indicador, e a Datago comprou essa ideia, investiu, profissionalizou, e esse último ano, o que eu percebo? O mercado ganhou mais confiança. Fundos institucionais que tinham alguma dúvida nas liquidações, como era feito, como não era, voltaram no mercado. Ou seja, eu acho que a grande vitória nesses últimos 12 meses foi a confiança que o mercado tem na liquidação. Assim, toda semana tinha vários clientes meus, um reclamava daquilo, outro da... Assim, dos últimos 12 meses, quase que unânime, assim, você não ouvi nada. Ou seja, a confiança que tem passado, essa metodologia que foi aplicada e amortecer a volatilidade diária do indicador, que na realidade o físico não tem tanta volatilidade como era antigamente, passa mais confiança para o investidor, entendeu? E estamos aí, começamos a colher os frutos, né? Plantaram a semente, e eu acho que está só no começo. A Mari falou dos números negociados versus abate, só que nós somos nem ainda se olhar os números de contrato em aberto versus abate. Olhar contrato futuro em aberto versus o que abatemos, hoje nós temos aí 37 mil contratos em aberto, você está falando aí de 600 mil boi. É muito pouco para o mercado que mata 40 milhões de cabeça. Aí você joga as opções em cima, você está falando de 200 mil contratos em aberto, estamos falando de 3 milhões e 300, você não chega... É ridículo. Assim, um mercado pequeno, e a pecuária nacional, da porteira para dentro, cada vez sendo mais invejada pelo mundo. Vamos fornecer o mundo. O Brasil, transformando a nossa carne em commodities, com certeza a volatilidade vai aumentar. E, com isso, eu não tenho dúvida nenhuma que assim, o próximo dever de casa do produtor é vir para a Bolsa. Assim, eu penso um pouco diferente, desculpa, Mari, mas... Assim, todo mundo fica pensando, vamos trazer os fundos, vamos trazer o institucional. Não, eu acho que a gente tem que trazer o produtor. O produtor por quê? Por que o produtor se afugenta tanto do mercado futuro do boi? Porque ele foi acostumado, o mercado do boi nunca teve volatilidade. Porque trabalhava com 80-20 de exportação, então, ou seja, quem formava o preço da carne e do boi no Brasil era o mercado interno. Então, você olha no gráfico de volatilidade até 2020, 2021, era uma volatilidade bastante baixa. Você chegava a operar a opção na Bolsa com 7%, 8% de volatilidade. Hoje nós estamos falando de 19%. Ou seja, o mercado está se profissionalizando, a volatilidade chegou para ficar, e o pecuarista, cada vez mais, se tecnificando, e para ele se proteger, ele tem que procurar a Bolsa. Isso aí, eu acho que assim, o jeito de fomentar esse mercado crescer é através do produtor. E o investidor, o fundo, seja ele o banco, ele vai vir atrás, entendeu? Ele acaba que vem atrás na hora que ele vê o contrato com mais liquidez, um contrato com volatilidade, e um contrato que assim, ele pode se proteger da inflação. Então, não tem dúvida que... Obrigado por ter plantado e ter comprado essa ideia, Mari. Não, eu concordo com você, eu não discordo, não. Tanto que a gente teve com a Datagro o ano inteiro ali no boi na estrada, né? Rodando o país. Acho que essa questão de ensinar como que funciona, desmistificar, né? Porque muitas vezes tem ainda aquela, não vou operar em bolsa, é muito arriscado, né? E a gente precisa mostrar que é o contrário, né? A volatilidade está aí, se você não fizer o seu hedge, você vai ficar para trás, possivelmente. Mari, eu lembro quando eu fiz o meu primeiro curso na B3, eu fui antes de ir para a faculdade, eu tinha uns 16 anos. Tinha um programa que era Bolsa Vai à Praia. No fundo, é um indicador do boi na estrada. A gente está indo até onde está produzindo. André, não sei se você quer colaborar aqui com a sua visão. O que você acha que mudou? Primeiramente, agradecer ao Plínio, João, pelo convite. Muito obrigado por participar.
dessa edição do Fórum. E gostaria de dizer que, além de tudo que o Breno colocou, realmente a Mari, encabeçando e junto com o pessoal da B3, também fizeram mudanças muito significativas, principalmente na reavaliação das margens de garantias, que retroalimentou o mercado e fomentou, liberando dinheiro para o pessoal que estava posicionado. E também essa recomposição de enxergar opções e futuros juntos também é mais um plus aí para a gente continuar melhorando os volumes. E eu concordo bastante, eu acredito que o trabalho nosso, como o Breno colocou também, que desde 2000 e lá vai fumaça, que nós estamos tentando lutar pela essa rigidez do mercado de boi, passamos por momentos de baixíssimo número de contratos em aberto, já brigamos muito em relação aos indicadores, tentamos, de todas as formas, torná-lo mais aderente. Hoje o Datagro mostra que ele é aderente ao físico, e isso por si só também atrai bastante gente para vir para a Bolsa. O trabalho nosso sempre foi um trabalho educacional. Eu sento em muitas mesas hoje com pessoas de longa data no boi que olham para mim e falam: e esse negócio novo seu aí? Meu negócio não é novo, né? O negócio é bem antigo, porém o nosso trabalho é de pegar na mão, de explicar que existe uma ferramenta de proteção que tira o risco do produtor. E a partir do momento que a gente atrai mais produtor, consequentemente, junto com o indicador aderente, que reflita realmente a realidade do que está acontecendo no físico, o mundo institucional acaba acompanhando e chegando até a gente. Então, eu queria parabenizar a B3, parabenizar o Datagro. Nós estamos vendo bons volumes de contratos futuros negociados. Isso parte das nossas mesas, que está há muito tempo acumulando e tentando chegar no cliente final para que ele possa vir e usar a B3 para o fim que ele achar melhor. Mas essa é a minha colocação. André, eu sou um analista de cana que tenho tido a oportunidade de andar e circular pelo mercado de proteína. E eu lembro quando a gente começou essa ideia de fazer a Datagro Pra, que tem uns 5 anos, a gente ouvia muito das divergências entre o lado do produtor e do lado da indústria. A minha percepção, como eu ando em 16 setores na Datagro, cada hora eu estou com uma roupa e um chapéu diferente, os problemas são os mesmos em todas, né? A gente acaba identificando que tem sempre essa discussão do lado do produtor e da indústria em todos os segmentos. O que eu estou percebendo no lado da produção, do lado do boi agora, depois do indicador de 1 ano na Bolsa, é que está mais calmo. A gente está sentindo que tem menos discussão sobre a qualidade da informação, inclusive para a gente. E vocês sentem isso também? Sim, mas o Datagro, além da liquidação de bolsa e além dele deixar o físico bem aderente ao que está acontecendo no dia, ele também não é usado para muita negociação no físico, para muito contrato de confinamento, para negociação de terra. Então, não é só negociação de bolsa. É um indicador que todo mundo tem como referência do preço da arroba, que serve com N possibilidades para você fazer algum tipo de negociação. Então, realmente ficou melhor. Eu acredito que vai melhorar. O boi ainda é um produto embrionário, como o Breno colocou também. Você pegar o número de contrato em aberto em relação ao rebanho ou em relação ao próprio abate, é muito baixo ainda. A gente luta bastante para que isso melhore cada vez mais, mas também está tendo mais aceitação, principalmente por conta da situação atual do país, onde todo mundo colocou um pouco mais de tecnologia, aumentou a lotação nas fazendas, intensificou, tem confinamento que roda o ano inteiro, mudou um pouco estruturalmente a pecuária, e com isso trouxe mais risco à atividade, e com isso a necessidade de procurar ferramentas que você consiga tirar o risco seu, comprando uma opção, ou vendendo o futuro. Então, eu acredito que daqui para frente são degraus que nós vamos galgar, e estamos começando. É uma luta longa nossa aí, e de muito tempo, mas eu acredito que é só o começo. André, continuando com você, e a gente volta daí para cá. Perfil do investidor. A Mari tem uma visão de macro, né? Ela consegue ver todo mundo lá em cima. O que vocês estão sentindo? Está mudando o perfil de cliente das corretoras, ou é o mesmo, só aumentando o volume? Aumentando o volume, os clientes que... É muito bem mapeado o mercado de boi, né? Todo mundo se conhece bastante porque é um mercado pequeno, mas tem aumentado bastante o número de produtores procurando trava. Existe um trabalho que está sendo feito, principalmente em rede social, que está atraindo bastante cliente, mais pulverizado do que era antigamente. Isso está acontecendo. Eu não tenho dados em relação ao número de pessoas que operam
se aumentou ou não, mas eu acredito que aumentou bastante. Não é só o volume dos que já estavam por ganharem mais confiança, como o Breno colocou, porque o grande ponto realmente é a confiança, principalmente para o mundo institucional. Mas acredito que aumentou também o volume de pessoas físicas, principalmente, que representam, em sua maioria, os produtores. E o que eu sinto, na verdade, é mais gente e os que já estão aumentando os seus volumes, entendendo? E procurando, olhando para a bolsa com os bons olhos. Entendeu? Então, isso foi uma junção, não só da Datagro, com o trabalho da B3 também, que pela primeira vez, como a Mari comentou, nós tínhamos 5 minutos, agora temos 1 hora. Muitas discussões que eu ligava o telefone da Mari e falava assim, nós precisamos de que alguém olhe para a gente, porque isso, se mudar, melhora bastante. E isso realmente aconteceu dessa vez. Breno, você está vendo o mesmo movimento? Vejo sim, Gui. Movimento, assim, está constante a procura de produtores, de pessoas físicas mesmo. Pelo menos do nosso lado, na nossa corretora, mensalmente aparecendo gente querendo saber como é que funciona. Eu acho que assim, o momento que nós estamos vivendo, além do futuro nosso, ter tido essa transição, nós estamos vivendo uma transição na pecuária, dessa modernização, e da entrada da nova geração também. Tipo, os filhos de pecuarista, a profissionalização dos confinadores, estão virando, sim, empresa. As fazendas estão virando empresários, então, cada vez mais procurando. Eu vejo uma crescente grande em relação a isso aí. Mari, é a mesma visão que você tem aí na Bolsa? Como é que você está vendo? É a mesma visão, sim. A gente tem visto, acho que ambas as questões, né? Quem já operava tem aumentado o seu volume, e tem muita gente nova vindo, que está interessada. Brasileiro? Tudo. Né? A gente tem brasileiro, a gente tem asiáticos querem muito entender o nosso mercado também, como funciona. Eles têm super interesse no mercado de commodities, eles falam de parcerias e tudo mais, então a gente tem visto um movimento bem grande, mas ainda é pouquinho, porque assim, quando eu fui lá no Boi da Estrada e eu fui em alguns jantares, assim, terminava lá minha palestra, porque eu tinha lá 10 minutinhos e lá eu passava meio que uma visão de como que funciona o contrato, é um pouquinho diferente do que estava aqui, como que você faz trava, mas muito rapidinho, assim. E depois sempre vinha um feedback. Não, a gente precisa organizar curso para o pessoal aprender. Porque, assim, das pessoas que estavam ali, tinham interesse, mas não sabia nem por onde começar. Né? Então, cabe a nós também, né, B3, principalmente ali as corretoras, ensinar, né? Mostrar, dar segurança e tudo mais, porque também a gente não quer que alguém entre no mercado sem conhecer, né? Porque a primeira vez que tomar um prejuízo ali, nunca mais volta. Né? Então, esse papel educacional é super importante. Eu acho que as redes sociais, concordo que contribuem muito para isso. Né? A gente tem alguns influencers já que estão ali falando, que estão ensinando. Então, fomentar isso, sem dúvida, vai nos fazer crescer cada vez mais. Maria, é uma oportunidade, né? A educação cria relacionamento, né? Você traz para dentro pessoas que nunca operaram, fideliza. Então, tem uma oportunidade muito grande para o mundo de corretoras. O Dr. Plínio, no começo, falou de uma coisa que, rapidamente, na abertura, que eu acho que é importante a gente dividir aqui, né, a visão da Datagro. A gente acha que todos esses ciclos de desenvolvimento e geração de renda que aconteceram no grão, nos grãos, na cana, em outros segmentos, a gente está vendo isso no setor de proteínas para os próximos 10 anos. E tem vários sinais de que é o setor que provavelmente vai gerar a renda marginal maior mesmo. Um deles é aumento de demanda pelo nosso produto. Né? Eu fiquei muito impressionado. O João me convidou, o João Figueiredo, para participar da Cial esse ano. E eu tive a oportunidade de ver quão qualificado é o cliente. Eu morei na China, fui trainee da Cargill quando eu tinha 21 anos, em Hong Kong. E eu voltei assim, impressionado com o quão sofisticado está o cliente, no perfil da qualidade, com as especificações que eles estão demandando. Né? O Pedroso sempre fala uma coisa, o Brasil virou a região mais eficiente de produzir carne jovem, com características super específicas que atendem o perfil do cliente lá fora. Uma outra visão, do lado da integração de energia com comida, é essa fase nova de integração da cadeia
de energia renovável, etanol, com proteína através do DDG. Né? Esse ano nós vamos produzir 7,8 bilhões de litros de etanol de milho. O ano que vem, vão entrar de capacidade instalada da Atagro estima 5 bilhões de litros. Para o mundo nosso aqui da pecuária, mudando o chapéu de consultor de cana e etanol de cana, etanol de milho, nós estamos vendo um tsunami de DDG vindo dentro do nosso segmento. Até 2032, vai produzir 25 bilhões de litros. Sai de 7 para 25. Esse tamanho vai gerar uma demanda, uma oferta de DDG tão grande que faz com que você impulsione a cadeia. Então, você tem um cliente demandando volume e você tem, do lado da produção, tendo incentivo para intensificar, melhorar o rebanho. Então, tem bastante oportunidade. E nessa linha de que o Brasil... E aí, né, uma das coisas legais de trabalhar na Datagro, eu viajei 81 países. O ano passado, 14, esse ano, 11. A gente brasileiro tem a cultura de criticar o Brasil. A gente fala mal do Brasil dentro e fora. É um trem horroroso, né? A gente, ao invés de valorizar as nossas qualidades, a gente tem a tranquilidade de falar mal do país, que é maravilhoso. Só que os gringos amam o Brasil. E o Brasil, para o agronegócio, ele virou um exemplo. Ele virou um exemplo de eficiência, de produção, né? Produzir com volume, respeitando o meio ambiente, eficiente, o Brasil é o case. Nessa linha, Mari, e aí vou puxar uma pergunta para vocês. O Brasil, com o case do boi gordo, B3, não vai estimular que tenham parcerias com outras bolsas, outros mercados, para que a gente, como a gente faz no açúcar, a gente usa o contrato de Nova York, né, para vender o açúcar. Será que não tem oportunidade para a gente aqui engajar essas outras regiões com parcerias também no desenvolvimento de outros produtos lá fora? Acho que tem bastante oportunidade e a gente trabalha nisso também. Acho que é uma grande dor lá dentro da B3. Né? Como a B3 é o maior produtor de soja, quem quer negociar soja vai em Chicago. O maior produtor de açúcar, quem quer negociar açúcar futuro vai em Nova York. Então, a gente sempre assim busca essas parcerias. A gente quer cada vez mais globalizar os nossos contratos, né, para que quem está lá fora possa negociar, possa ser uma referência de preço, porque assim o crescimento ele é sempre virtuoso, né? Você vai conforme você vai aumentando o bolo, as pessoas começam a olhar e também quero participar, também é importante. A gente conversa muito, né? Eu ali, o meu time, a minha equipe. Quase toda semana tem ali uma bolsa que nos procura, tem um investidor que está ali, e aí, como que está? Né? E é coisa que já estava acontecendo no milho, né? Porque acho que no milho a gente, né, há uns 5 anos atrás, a gente alcançou um bom patamar, ali perto de 20 mil contratos, mas que a gente tem cada vez visto mais ali o boi tem chamado muita atenção também. Então, a gente quer crescer, quer se tornar referência, quer estar ali entre as maiores bolsas de commodities do mundo, com certeza. Eu tem umas 2 perguntas para você, mas eu acho que a gente pode ver no mercado e a gente depois pergunta se é viável para você a viabilidade. Tá? André, o Alexandre Vilela está perguntando que, na nossa opinião, até quando o mercado da B3 vai ser restrito a São Paulo? Você acha que tem oportunidade de ter outros contratos com outras regiões, por exemplo? O comportamento do basis, do diferencial de preço entre São Paulo e o resto do Brasil, tem mudado bastante, principalmente nos últimos 2 anos. Esse ano, desde o começo do ano, a gente viu Mato Grosso mais caro que São Paulo, acredito eu, na maior parte do tempo. Realmente, hoje, existe uma ideia de que a diferença do preço do boi nada mais é do que o frete. E, em alguns momentos, você vê como, no dia de hoje, o Mato Grosso do Sul muito mais caro que São Paulo.
E isso pode levar a acontecer coisas que eu nunca vi. Alguém vir buscar boi em São Paulo para matar num estado diferente. Então, eu acredito que é um desafio, tem que ser desenvolvido um contrato para que isso possa ser colocado em prática. Hoje, nos Estados Unidos, acredito que é assim. Voltando até um pouco em relação ao que você colocou do DDG, em relação a usar o Brasil como referência de os outros países, a gente usar lá fora, eu acredito que isso é um outro desafio ainda maior, entendeu? Porque se é difícil a gente fazer a união dos estados, imagina a gente ia fazer uma união do Brasil com os Estados Unidos, usando eles como referência de preço, como acontece no café e no soja, muito difícil. Então, na minha leitura, precisamos elaborar um contrato, entender onde há a maior vazão, onde tem um maior número de bois a ser abatidos, entender onde fica o mercado consumidor, porque acredito que hoje é base de São Paulo por conta do mercado consumidor, que é São Paulo é o mais importante, e a partir disso tentar chegar num senso comum para que isso se torne o preço nível Brasil. Mas até então o que eu vejo claramente nós temos uma mudança estrutural na maneira como os preços estão se comportando no Brasil, principalmente nos últimos 2 anos, e isso mostra que os diferenciais de base eles não estão respeitando o que aconteceu nos últimos 15 anos de história, e isso pode ser um start, porque começa esse movimento que você colocou. Mari, a segunda pergunta eu vou fazer para o Breno, e as duas, no fundo, a resposta deve ser parecida. Breno, você acha que tem chance de pensar num contrato de boi magro? Quem fez a pergunta foi a Ana Sofiati, da Datagro. O Gui, eu acho que tem, e vamos caminhar logo para isso. Por quê? Porque uma mudança estrutural na forma de produzir o boi no Brasil, ano a ano o confinamento vem crescendo. Esse ano acho que vamos abater perto de 10 milhões de cabeça confinado. Então, vai ser igual nos Estados Unidos. Hoje, o maior mercado dos Estados Unidos futuro de boi é o boi magro, depois que é acompanhado pelo boi gordo. Então, eu acho que será um caminho sem volta, e acho que a Bolsa tem que olhar com bons olhos, de pensar em fazer um contrato de boi magro, que aí vai dar a chance do confinador olhar a tela e tentar uma arbitragem versus gordo, e por aí vai. Mari, quão viável é a gente mudar a praça e criar um contrato novo, tipo de boi magro? Bom, acho que as duas questões têm a mesma resposta, né? É o que o mercado nos demandar, a gente consegue fazer, né? Se a gente tiver ali talvez a gente não tenha um consenso de 100%, mas a grande maioria trazendo essa importância, a gente trabalha lá internamente, desenvolve. Eu acho que essa pauta ter ali o indicador Brasil, vira e mexe, ela aparece, assim, o que eu ouço bastante talvez um dia isso possa acontecer, ainda não é o momento, né? Acho que a gente ainda não chegou nesse nível de maturidade de conseguir ter um preço único ali que engloba o país inteiro, mas, eventualmente, eu acho que aqui a gente está olhando, né, nosso trabalho e acompanhando o mercado e evoluindo conforme o mercado vai mudando e vai se ajustando, né? Acho que aqui o nosso trabalho nunca pode parar, né? Eu fiz desse jeito, vai continuar assim e não olho mais para isso. Com relação ao contrato de boi magro, esse é um tema que também, algumas vezes, ele surge ali na pauta. A gente também está acompanhando. Quando a gente sentir que a demanda está, de fato, forte, a gente, com certeza, vai fazer. A gente, acho que, né, tomou a decisão e também já trouxe um pouco esse assunto na pauta, mas a visão, vamos fomentar ainda mais o contrato de boi gordo, até para aumentar essa liquidez, a gente chegar num status bem interessante de crescimentos ainda maior, para depois a gente começar a pensar em outros contratos ali da família. Gente, começando por vocês dois. Breno, com a abertura de mercado para exportação, vocês veem um aumento de demanda por certificações no âmbito de rastreabilidade, sustentabilidade? Quem fez essa pergunta foi o Gustavo Loretti, da Control Union. O Gui, essa é uma questão bastante interessante de falar, né? Eu na minha cabeça, essa questão de sustentabilidade tem muito mais a ver com o econômico, sabe? Na hora que chega em determinado preço e determinada vontade de demanda, isso cai por si só. A Europa sempre coloca empecilhos no Brasil
e referência mas, para mim, isso é tudo econômico. E 2026, pega os dados que os meninos apresentaram da Datago, nós vamos entrar no menor estoque de proteína bovina da história, falando isso mundial. Partindo desse pressuposto, qual que é o maior inimigo de qualquer governo? É a inflação, certo? Carne é um grande vilão nessa questão, e na hora que bate no bolso, faz vista grossa para tudo. Então, assim, com certeza a gente tem que caminhar, mas o Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente. Já fazemos nosso papel, nosso dever de casa muito bem feito, e eles ficam cobrando isso, mas sempre prorrogando. E eu acredito que no curto e médio prazo isso não evolui muito, porque eles precisam muito mais da carne brasileira do que o brasileiro precisa deles, entendeu? Então, eu penso de uma forma um pouco diferente. Eu acho que é bolso isso aí, entendeu? E colocando um adendo no Breno aí, o único país que tem um volume significativo para atender toda essa demanda e hoje ter o boi mais barato do mundo e a carne mais barata do mundo, segue sendo a gente. A gente está mostrando eficiência e escala, né? Que é o que vocês estão dizendo. Que o mundo precisa, né, Gui? Aí, eu acho assim, eles vão criar dificuldade quando eles tiver um estoque um pouco melhor. Agora que esse estoque, essa abundância que tem, essa necessidade que eles têm, não sei. Pessoal, tem uma pergunta que eu pensei em fazer para vocês, que eu acho que nós todos gostaríamos de ouvir aqui, a visão de preço de vocês, né? O que vocês acham que está o momento agora de mercado? O que tem nos próximos vencimentos esse ano e uma visão um pouco maior para outubro do ano que vem? Então, o que deve acontecer até outubro de 25 e visão até 26, para a gente ver o que cada um de vocês está avaliando, né? Tá. Vamos falar agora do presente. Ainda bem que chegou essa hora, né, pessoal? Agora é a hora que o trem fica importante. Você abraça sem apertar, né? Se aperta sem abraçar, desculpa. Falar falar um pouco do presente. A gente fez, eu e minha equipe lá, meus dois sócios, com a ajuda dos números da Datago, vislumbrava que esse ano o mercado, o segundo semestre, seria um pouco mais barato do que foi o primeiro semestre, por alguns fatores estruturais. O primordial dele, na minha cabeça, é a margem. A pecuária está dando uma margem que nunca deu na história. Confinar um boi, você produzir uma arroba de 200 e vendê-la por 330, em 100 e poucos dias, é um negócio bizarro. Então, isso cria oferta. O pequeno vem para a mesa, vem todo mundo para a mesa querer participar, igual a Mari falou, é um círculo virtuoso, todo mundo quer comer um pedacinho do bolo, né? Então, eu acredito que no curto, médio prazo, o mercado vai seguir nessas bases aí, de 300 e pouco. Para o ano que vem, até estudando um pouco da palestra do Gui aqui mais cedo, assim, vai ser um ano bastante difícil, porque todo mundo fica batendo muito nessa tecla do ciclo pecuário, que nós estamos no ciclo, mas só que, de uns anos para cá, a gente tem que pensar que a tecnologia ganhou muita força na pecuária. O mesmo macho, que hoje está morrendo com 26, 28 meses, a irmã dele também está emprenhando mais cedo. Então, não à toa, nós já estamos no 3º ano consecutivo de abates recordes e com fêmeas também de abate recorde. Ou seja, tem alguma coisa diferente acontecendo, né? E para o ano que vem, a gente tem que ficar muito atento em referente a essas margens. Por um lado, o mercado interno bem depreciado, a expectativa de uma queda de consumo aí em torno de 10% a 12%. Por outro lado, o mercado externo muito aquecido e vai ter um aumento, um incremento aí de 5%, 6%. E vendo a queda de produção estimada pela Datago e por nós também, de uns 12%, uma coisa vai equilibrar a outra. Mas vai ter a questão dólar e a questão margem. Nós não podemos esquecer que o Brasil tem uma coisa que os Estados Unidos não tem, o resto do mundo não tem. O Brasil tem carcaça.
Nós estamos falando de 200 milhões de cabeça. Ou seja, se der uma margem que nunca deu, aquele milho, aquele DDG, vai ser transformado em carne. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Então, tem muitas variáveis para o ano que vem. Eu não acredito que, igual muitos acreditam, que o mercado possa dar uma bela recuperação. A gente fala de 370, 400 reais. Eu não acredito nisso ainda, dado esses números, esses fatores que eu te falei. Eu acho que o mercado vai um pouco mais tímido, por mais um período, surfando essa margem aí. André, como é que está a visão de vocês aí? A leitura ficou muito evidente que no último ano teve um abate muito acelerado, que realmente esse milho, essa correlação de milho-boi ficou muito atrativa para você engordar boi e com uma margem muito boa para o produtor. Então teve realmente uma intensificação muito forte e com isso mais carcaças disponíveis, mais carne no mercado. Acredito que a exportação veio para ficar. Vejo que já estamos indo para o 4º ano já de abate de fêmeas muito forte. Já tem uma recuperação grande da reposição. Se parar para olhar, mesmo agora, nesses 2 giros de confinamento, a conta do primeiro giro de confinamento, que é o boi que está entrando agora, ela é muito melhor que a conta do segundo giro. Acho que todo mundo que fecha boi aqui, se vai tentar comprar um boi magro em São Paulo hoje, ele é 30, 40 reais mais caro do que era em maio, junho, quando teve a decisão de fechar para o primeiro giro. O milho também subiu um pouco, então a conta do confinamento, a conta do boitel já empata, a conta do confinamento dentro de casa piorou, mas ainda continua boa. Eu acredito que os níveis de abate nosso realmente são expressivos e deixa a gente surpreso do tamanho da oferta que teve. Essa oferta ela não vem de hoje, ela vem desde o ano passado, e a alta do ano passado também ocorreu com oferta, foi uma demanda pujante que fez com que o boi subisse. Eu acredito que o dólar caindo impacta diretamente na margem da indústria exportadora, que hoje realmente é representativo e vem e rentabiliza bem. Então tem que ficar de olho nisso, acompanhar o preço de dianteiro China, acompanhar o comportamento da carne na China e acompanhar o preço do câmbio no Brasil. Mas eu ainda sou mais otimista, acredito que nós nunca tivemos tão distantes dos nossos pares em relação a preço de arroba. Acredito que esse nível de abate ele acelerou em maior velocidade do que o aumento do desfrute, que foi colocado aqui para o Breno, como a vaca reproduz mais cedo e o boi morre mais jovem. Então, acredito que o aumento de aceleração de abate para atender toda essa demanda que veio para ficar, e a prova disso que ela não arreda o pé em nenhum minuto, para mim foram diferentes. Então, em algum momento esse impacto pode vir, e eu acredito que, dado a correlação boi e milho, nós tivemos sim um momento de que o Brasil teve muito mais boi do que todo mundo imaginava que ia ter, mas uma carcaça de boi, mesmo que ela não demore mais como demorava lá atrás, ela não fica pronta da noite para o dia, e em algum momento a gente deve se equiparar aí com os nossos pares, e o mercado deve recuperar. Eu não sou pessimista, acreditando, botando na reta aqui, quando eu ouço um cenário mais moderado, que diz que o boi pode ficar entre 300 e 310 por mais tempo, em algum momento recupere, e eu olho a bolsa entre 300 e 310, eu vejo uma assimetria. Se eu comprar, eu vou perder quanto, né? Então, mais ou menos isso que eu vejo. Eu e o Breno, a gente conversa muito, bate cenário, acho que tudo é construtivo, mas eu vejo que existe um desestímulo muito grande na pecuária, principalmente do pessoal que tratou boi de 2020 para cá. Nós tivemos algumas crises, coisas que não vem ao caso aqui, que a gente não gosta de falar, mas que o preço caiu drasticamente, e isso afugentou muita gente. Então, eu vejo que num espaço de tempo mais curto, uma recuperação chega. Obrigado. Mário, eu acho que assim, a gente está indo para o finalzinho, eu vou sugerir uma rodada de fechamento para vocês darem uma visão final, mas eu também queria dividir um negócio aqui antes de passar a bola para vocês. A gente tem uma média de abate aí de 20 arrobas, mas tem gente fazendo boi de 30 arrobas com o mesmo tempo. Fazendo uma analogia com cana, há uns 10 anos atrás se falava na cana de 3 dígitos, e muita gente falava, não, é 3 dígitos, mas não dá dinheiro. Hoje, 3 dígitos dá dinheiro. Então, genética, provavelmente, é um assunto que nós vamos ver que vai se desenvolver muito.
né, a genética tende a se sofisticar para a gente acelerar né, eficiência pelo mesmo período de operação. Né? No fundo, é um grande potencial que a gente está vivendo em todo o agribusiness brasileiro. Né? A gente está ganhando eficiência sem desmatar. Né? 66% desse território é mato, é floresta, da mesma maneira de quando foi descoberto. Esse é um grande ativo que a gente tem, que é a nossa operação responsável, verde, que mantém, que planta. Né? Então, que eu acho que é um diferencial que nós vamos, em algum momento, nós vamos ter isso em relação às outras origens. Né? Então, Mário, eu não sei se você quer fazer considerações finais. Tudo que você contou para a gente só motiva a Datagro em continuar nessa linha, disciplina, correção, né? Com diligência ao compliance que a Datagro tem. A gente é proibido de operar qualquer contrato, em qualquer situação futura ou equities na Datagro, dos mercados que a gente trabalha. Como a gente trabalha 16 mercados, não pode operar nenhum. Então, quando você fala isso aqui para a gente, mostra que a gente está no caminho certo e que tem bastante coisa para desenvolver com vocês. Né? Sem dúvida. E até uma questão interessante, né, que nos bastidores, como que foi, né, todo esse processo, desde que a gente começou a falar lá, foram mais de 2 anos de conversa com a B3. Foi bruto, viu? Foi auditoria, foi uma série de coisas, porque para nós é importante, né, sem dúvida, essa questão do compliance, de trabalhar dentro da ética, ainda mais no mercado como esse, que, né, que é coleta de preços e tudo mais, em que a confiança, né, como a gente bem falou aqui, é um fator primordial e que sem ela nada disso acontece. Né? Então, acho que só minha consideração final é dizer, contem com a B3, a gente está investindo nesse mercado, a gente quer crescer, a gente quer se desenvolver, e acho que a gente, né, tem uma diretriz lá dentro da B3 muito importante, que é a gente quer que, da mesma forma que o agro é grande no Brasil, também seja dentro da B3. Mari, você conta com a gente aqui, que nós vamos trazer ideias para que você desenvolva novos produtos e projetos. E tudo, né, que eu trouxe aqui um pouco do que nós fizemos não veio da minha cabeça, não veio, né? É o mercado que contribuiu e foi nos dizendo, ó, vocês precisam dar esse passo para que as coisas aconteçam. Então, conto com todos aqui e agradeço também pelo convite e contem conosco. Breno. Primeiramente, agradecer mais uma vez, né? E você acabou de falar aí, Gui, que tem gente já matando boi de 29 arroba e está tendo margem. Eu acho que tudo volta naquela questão, agora você falou na questão sustentabilidade, inseminação, melhoramento genético. No final, tudo volta no retorno. Se der dinheiro, o cara vai fazer. Então, eu penso dessa forma. E a pecuária, o mundo querendo a carne brasileira, ela vai ser mais rentável, ela vai se equiparar aos pares nossos, igual o André falou. Se equiparando aos pares, vai ser uma atividade mais rentável. O boi, que antes era uma atividade extrativista no Brasil, né? Ele foi sendo empurrado, foi empurrado pela cana, depois agora foi empurrado pela soja, pelo milho, e está cada vez mais eficiente. Mas só que eu acho que nós vamos ter uma volta nisso aí, que na minha cabeça, o mundo se desenvolvendo, tendo mais dinheiro, vai querer comer melhor, vai querer ter uma vida melhor, e com isso, a pecuária sendo mais rentável, ela vai voltar um pouco, ela vai dar dinheiro igual da agricultura, e vai ter volatilidade. Então, vocês fiquem atentos, comecem a utilizar mais as ferramentas de bolsa, que da porteira para dentro o brasileiro já está fazendo certo. Agora, só calibrar isso aí e vamos colher os frutos juntos. André. Queria agradecer, muito obrigado pela oportunidade de participar e dizer que todo ano tem volatilidade, todo ano tem uma oportunidade de fazer uma trava boa. Então, todo mundo tem que entender que mais cedo ou mais tarde, com a tecnologia chegando, com o que foi colocado aqui, que ou você trata o seu passo como lavoura e realmente busca uma rentabilização por hectare parecida, ou senão você vai ser jogado para as periferias. Uma forma de você tirar seu risco é procurando a bolsa, procurando sua corretora e entendendo que as ferramentas vieram para ficar. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai ter que participar. Pessoal, queria agradecer em nome da Datagro. É uma honra poder participar desse painel. Uma salva de palmas para todos aqui. Muito obrigado.